Chamas gêmeas, tudo bem com vocês? Como está o sábado por aí, em cada pontinho do Brasil? Estou aqui com a minha água de sempre, né? Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, a água é minha companheira de todas as horas, todos os minutos. Porque sentir dor é um negócio muito enjoado, muito chato. Mais um dia da nossa 16ª jornada, 12º dia, ou 11º dia da nossa 16ª jornada. E hoje nós estamos aqui refletindo sobre... Eu não vou nem chamar de tema, estou tentando achar um nome para isso, que é... Eu acredito que quem busca a cura e a autocura, e principalmente quem vive essa jornada que nós vivemos aqui, onde nós compartilhamos as nossas vulnerabilidades. E vocês estão percebendo a força da vulnerabilidade? Como a vulnerabilidade é forte. Quando a gente junta as vulnerabilidades, a gente cria um campo de força muito grande. Mas indo direto ao assunto, nós vamos hoje buscar dar mais um passo, não somente para curar, mas para compreender a rejeição. Eu acredito que a rejeição, na verdade, ela parte da própria natureza humana de fazer escolhas. Todas as vezes que você faz uma escolha, automaticamente o não escolhido pode se sentir rejeitado. Contudo, quando você começa a entender a perspectiva da rejeição sobre algumas outras óticas, que a gente vai tentar trazer aqui, não só para a gente dar esse salto de nos compreender como irrejeitáveis, ou, melhor do que isso, não permitir que a escolha do outro nos faça sentir a rejeição. Eu sei que isso é um grande desafio, porque as relações humanas e os apegos das relações humanas são os grandes desafios que nós temos enfrentado aqui. Os desapegos, por mais que falem, desapega, você não pode ter apego, não pode romantizar, é o grande desafio, porque nós estamos aqui nos relacionando, e quando você se relaciona, você acaba se apegando, tem algum nível de apego, sempre tem alguma coisa que te condiciona, porque não podemos esquecer da nossa humanidade enquanto encarnados aqui. Mas eu queria lembrar também, antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse tema, rejeição, do mais rejeitado entre os homens. Ele era desprezado, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Aquele como quem os homens escondem o seu rosto. Ele era desprezado, e dele não fizeram nenhum caso. Nós estamos falando de um texto que está lá em Isaías, capítulo, se não me engano, 53, versículo 3. E esse é um texto profético se referindo a Jesus. E se você entender o que culminou o projeto, o processo de Jesus aqui e a sua missão, a gente vai chegar à conclusão que, de fato, a rejeição que Jesus sofreu chegou a níveis, a vias, de fato, extremos. E talvez você esteja aí tentando batalhar com relação
ao sentimento de rejeição que você tem. Quando nós falamos que a rejeição é parte da natureza humana, é porque todas as pessoas tendem a rejeitar aquilo que desafia as suas crenças. Tudo que desafia a crença gera naturalmente rejeição. E quando você está trilhando uma jornada como essa, quando a parte que está desperta para a conexão, para o vínculo, que começa todo o seu processo de reintegração, que é um processo de reintegração da sua própria alma, você começa a trafegar por outros níveis. Então, naturalmente, você já se torna um ser rejeitável dentro dos paradigmas da dimensão que a gente vive. Quando você dá um salto de consciência, quando você está aqui, nivelando, e você vai para um outro lugar, onde você costuma a olhar as pessoas, eu me lembro que quando eu comecei o meu despertar espiritual lá em 2019, eu falava, gente, olha isso, por que eu não pensei nisso antes? Esse monte de ser humaninho andando aí, esse monte de gente tudo igual, batendo. Gente, tem um negócio esquisito aí. Como é que eu acreditei nesse monte de historinha que me contaram? Tinha que ter alguma coisa por trás disso. E já fui eu lá tratar de limpar as imensas crenças que eu tinha. Porque, como eu já falei aqui, eu não era evangélica, não. Eu era evangélica xiita. Xiita, daquela... Não vou dizer que eu chegava a extremos, mas dentro do contexto que eu vivia, conversando naquelas rodinhas, eu era muito assertiva na minha fala. E quando eu comecei a entender sobre a física quântica, comecei a escutar aquelas palestras do Hélio Couto, e aquilo começou a entrar dentro de mim, eu automaticamente a minha mente foi fazendo um caminho de volta. E era muita coisa. Era muita coisa. Eu tinha tanta rejeição a qualquer coisa que falasse sobre ocultismo ou qualquer coisa que colocasse o mundo espiritual acontecendo neste agora, automaticamente o meu sistema de crença, ele vinha na frente e rejeitava. Então, eu tive que fazer uma limpeza imensa para poder chegar onde eu estou aqui agora. Olha, foi muita limpeza, muita crença. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir essas palestras, né, a gente começou a fazer aquele tal de, não é com desrespeito, não, é só o jeito de falar mesmo, de Ho'oponopono, que na época eu vou conversar para você, eu falei, gente do céu, que coisa mais, como é que, sinto muito, perdoe que eu não sou grave, esse pessoal está ficando maluco, essas pessoas, não, essas pessoas só podem estar loucas, como é que essas pessoas escrevem assim, sinto muito, até que eu comecei a fazer o tal do Ho'oponopono, aí quando eu comecei a fazer, começava a sentir um troço dentro de mim, assim, a vontade de chorar. Falei, gente, que trem esquisito é esse? Que tem uma coisa aí, tem uma coisa estranha aí. E aquilo começou a entrar dentro de mim, começou a me desbloquear, porque desbloqueia mesmo. Aquilo ali é palavra mágica, sabe? Abre sésamo. Qualquer pessoa que começar a repetir aquelas palavras pode ter certeza que vai começar a se limpar por dentro. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê, mas tem poder ali? Tem. Tem poder canalizado ali. É a ordem divina que estabeleceu. Falou, vai ser assim. Pode vir gente falar, não tem, você não precisa. Cada um, né? Você tem uma fase, é óbvio. Depois você vai expandindo mais. Mas no início,
Eu li aquelas pessoas repetindo aquilo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou gato. Imediatamente eu rejeitava. A rejeição era natural. Natural. E você pode estar se pensando, mas o que isso tem a ver com eu me sentir rejeitada? Tem tudo a ver. Todos os níveis que você está se elevando e transcendendo, você está naturalmente adquirindo uma gama de pessoas que estarão te rejeitando. Agora, o que a gente pode aprender com Jesus, porque vocês perceberam que a rejeição, é natural quando isso choca o seu sistema de crença. O que nós podemos aprender com Jesus é que Jesus não se deixava contaminar por nenhum tipo de rejeição. Isso me faz até refletir sobre a rejeição em si, o fato de você ser rejeitado, estar sendo rejeitado, porque Jesus foi, e de você se colocar como rejeitável. Você não vai conseguir impedir as pessoas de te rejeitarem ou situações de rejeição. Você não vai conseguir impedir isso. Contudo, você pode impedir que essas situações fiquem casadas com você, que elas encontrem casa, que elas encontrem acoplamento na sua energia. Porque quando você consegue transcender isso, entender que a sua jornada ela tem um aspecto missionário. Essa é a outra coisa que naturalmente já causa rejeição. Se você veio com uma missão e um propósito, e com certeza você veio como uma chama gêmea, como alguém que está vivendo uma experiência, uma jornada dessa envergadura, onde você tem a oportunidade de se acoplar com a sua essência, de conhecer definitivamente quem você é e a sua alma, você já vem com um senso de propósito. Então, eu acredito que você, como eu, desde criança ali, já tenha se sentido meio diferente, meio distoante dos lugares que você ia, do seu contexto familiar, da escola, tudo parece que você estava sempre meio que destacado no sentido de separado. Porque, naturalmente, essa energia que você emana, ela já causa esse tipo de repulsa. Uma outra coisa que acontece é que, normalmente, as chamas gêmeas divinas femininas são empatas. E, por serem empatas, elas funcionam como um espelho. Então, as pessoas, quando te veem, quando elas estão olhando para você, elas estão vendo a elas mesmas e as suas próprias sombras. E isso muitas vezes repele. Porque a pessoa olha para você. Uma vez eu escutei assim de até uma querida amiga, que a gente ficou muito tempo sem se ver, e depois nos vimos há uns 3 anos atrás. Ela olhava para mim e falava assim: eu não sei te dizer o que é, mas tem alguma coisa em você que eu sinto como se fosse uma repulsa. Eu falei, é o espelho. É o espelho. A gente tende a repelir as imagens distorcidas que nós vemos de nós mesmos. Então, toda essa rejeição que você pode sentir ou na vida, ou sentir em relacionamentos, isso não deve te colocar nesse lugar de rejeitado, mas sim no lugar de alguém que veio com uma missão específica e que está aqui com um propósito muito específico e que naturalmente não vai se alinhar com vários aspectos dessa vida
ou da natureza da vida, como ela foi construída até então. Se você conseguir fazer o movimento de... Porque, na verdade, a rejeição não é sobre como as pessoas te veem, né? Mas sobre como você se vê. Porque as pessoas vão sempre aí rejeitando tudo aquilo que, de alguma forma, não ressoa com elas, ou que choca o sistema de crenças. Agora, se você se rejeitar, aí é nisso que consiste todo o drama da rejeição. A rejeição, ela de fato não é sobre experiências de rejeição que você passou. O que faz essa ferida ficar ativada é o quanto que você se rejeita. E o quanto que essas experiências de rejeição encontram casa em você. Diante de tudo isso que a gente está dizendo aqui, diante de você entender que no curso da vida, naturalmente, essa rejeição, seremos rejeitados. Seremos rejeitados. Se alguém, por exemplo, entra num ônibus, passa na roleta, tem um lugar do seu lado e um lugar do outro lado, a pessoa vai escolher. Aí, se ela vem para cá, o outro se sente rejeitado, ou se ela vai para lá, é um curso natural. Vocês estão conseguindo entender? É um curso natural da vida, as escolhas. Agora, como você se coloca, como você se vê. A rejeição não é sobre o que o outro te faz, mas como você se observa, como você consegue se olhar. Portanto, quando a gente fala de ferida de rejeição, a gente não tem como transmutar isso sem tocar nesse ponto que é em quais lugares você está se tornando rejeitável. Se você for falar na minha infância, em tal situação aconteceu isso, você ainda vai estar entregando para o outro essa responsabilidade. Quando você toma tudo isso para você, e diante de todas as situações da sua vida, você decide não se rejeitar, você decide que você não é mais rejeitável, independente do que o outro faça. A escolha do outro não tem que determinar nada sobre você. E quando você compreende isso lá dentro, no fundo da sua alma, você começa a estar pronta para os próximos passos. E hoje aqui, nesse dia 21 de setembro, um dia muito forte, muito poderoso, como os dias têm sido para nós que estamos despertos. Quando perguntar para você, tudo bem? Você fala, sim, estou desperta. Acorda, estou desperta. Está aqui, estou desperta. Porque está uma dispersão mental aqui imensa. Porque a gente lê muito, né? Fica vendo muita internet. Eu também faço isso de vez em quando. Aí até me desalinho um pouquinho. Aí depois eu volto, dá um trabalho para se realinhar, porque é muita informação. Aí a gente tenta encontrar campo para poder voltar para aquilo, já está aquele monte de informação ressoando na nossa cabeça, aquele monte de imagem que foi criada, aquele monte de códigos ali, porque da mesma forma que a gente ancora os códigos aqui do amor e da luz, tem outras forças aí trabalhando com outros códigos. Cuidado! Cuidado que vocês ficam clicando aí, achando que vão encontrar coisa boa. Tem cada coisa aí acontecendo nesse mundo, gente. Que a gente tinha que se resguardar cada vez mais, para a gente não ficar preso nessas teias que estão tentando o tempo inteiro nos desalinhar.
Mas independente do nosso campo estar disperso hoje, independente da nossa mente estar meio fadigada, meio cansada, independente da gente todos os dias ter informações diferentes sobre a nossa jornada e ter que realinhar, ter que reacoplar, ter que voltar a acreditar e desacredita e depois você volta a acreditar daquele outro jeito e cada hora as coisas vão mudando. Por mais que esteja assim, a gente está aqui hoje, nesse dia 21, vivos, despertos, nos preparando para os próximos passos e decididos a aconteça o que acontecer, mantermos-nos firmes no amor. A exemplo de Jesus, que passando por tanta rejeição, porque não acompanhavam a energia dele, não sabiam quem ele era, ele não se deixou contaminar por nada disso, viveu intensamente o seu propósito e sua missão. E hoje nós vamos dar mais um salto de consciência com relação a este lugar que provoca tantas dores, principalmente nessa jornada, onde das feridas que falam aí primordiais, essa da rejeição ocupa, digamos que um lugar bem destacado nessa jornada, onde a gente passa por vários níveis de cura, e a cada etapa você vai descascando mais essa cebola, tirando mais um ego, tirando mais uma concepção. E você ter esse entendimento hoje que a rejeição ela é natural no mundo que a gente vive, por conta das escolhas, e que você não deve ser rejeitável, se permitir que a escolha do outro influencie aquilo que você pensa de você. Que quando você integra isso, de fato, esse entendimento, você começa a não deixar mais que essas forças conduzam os seus passos. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai inspirar agora, tentar se conectar um pouco mais com essa presença eu sou, que já está conosco. Estamos aqui com as nossas vulnerabilidades, com os lugares vulneráveis de nós. E quando o campo está mais resistente, como hoje, geralmente são os dias onde as maiores curas acontecem. Porque o divino ama esses desafios. Quando a gente chega muito... Ai, parece que a palavra não entra. Parece que a terra não está preparada para receber, o solo não está fértil o suficiente. Parece que ele está seco, está faltando água. É nesse movimento que a chuva divina vem. É nessa hora que vem a chuva e traz água abundantemente para nos lavar e para nos colocar mais próximos de nós mesmos. Estamos num momento muito, muito desafiante dessa jornada. Muito. Todos têm sido, nos últimos 2 meses, não temos tido descanso. Mas, quando você vai percebendo todas as sincronicidades que acontecem nesse movimento. Hoje aconteceu uma sincronicidade muito, muito interessante. Para quem viu os nossos vídeos de ontem, e vocês que estão na jornada, a gente está enfrentando aí uma situação aí de uma infecção, né, renal, e eu, como falei ontem no vídeo, também tive esses problemas lá nos anos 90, final dos anos 90,
por ali. E eu fiquei pensando naquela época, desde ontem, muito reflexiva sobre aquela época, que foi quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica em Vitória, e eu me lembro que eu fiz o plano de saúde num dia. Chegou minha carteirinha do plano de saúde num dia. No outro dia, eu comecei a sentir aquelas dores horríveis no trabalho, assim, sincrônico. Aí consegui ter todo o tratamento que eu precisava na época. Foi tudo muito sincronizado. E eu me lembro que naquela época eu tinha uma grande amiga que trabalhava comigo lá. Não era minha amiga que eu morava junto a vida toda, não. Era uma pessoa que eu conheci lá. Ela chegou a visitar a minha casa em Cachoeiro. E o nome dela é Kissila. E eu fiquei me lembrando dela, desse contexto que a gente vivia na época que eu tive esse problema renal. Só que Kissila é um nome muito diferente, né, gente? Pelo menos assim, foi a única que eu conheci na vida. Aí eu reflexiva sobre esse tempo e fiquei conversando com a espiritualidade e falando, eu acredito que a gente está fazendo um realinhamento de coisas que ficaram naquela época, e tudo isso está atrelado a essa coisa do rim. Eu sinto que eu estou fazendo uma cura que não é só minha, a cura do medo também que está no coletivo. Tem um negócio muito grande acontecendo, sabe? Uma coisa muito grande, uma resistência. E eu falei assim, eu sei que vocês me mandam sinais, e eu preciso dos sinais, às vezes, mas não pedi sinal nenhum, não. E eu estou aqui há 4 meses nesse apartamento, eu nunca tinha chamado ninguém para limpar, mas como eu estou meio doentinha esses dias, eu chamei uma moça, que foi indicação da Michelle, uma outra pessoa conhecida minha. Ela, vou mandar uma moça aí te ligar. Aí, quando ela veio aqui, me liga para vir aqui, eu perguntei, qual o seu nome? Ela, Kissila. Gente, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu já fico assim, porque essa sincronicidade só acontece com Cláudia Sofia. Não duvido que aconteça com você, não é possível. Com o nome, gente, eu fiquei assim. Então tá, pode vir, vem logo. Vem logo que é você mesma. É você mesma. Aí hoje eu fiquei pensando, gente, que coisa impressionante o alinhamento da cura que acontece aqui. É uma coisa tão sobrenatural, é uma coisa tão forte. E eu sei que a gente tá vivenciando essa quebra, uma quebra do medo, uma energia de medo que ainda estava sobre o coletivo, e a gente, de alguma forma, nós aqui, estamos entrando nesta fase e estamos realinhando estruturas desta vida que nós vivemos. De adolescente, de passado, de infância, primeiros anos, primeiros relacionamentos, sabe? Aquelas coisas que ficaram ali agarradas, aquelas energias. A gente está limpando isso nesse agora. Limpando, limpando. E a cura que a gente vai fazer aqui hoje é um negócio tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que essa resistência toda vai começando a cair só agora. Agora que o campo está começando a entrar, por isso que eu estou falando mais. A gente vai falando mais, vai falando, que à medida que a gente vai falando, as resistências vão soltando, os medos vão saindo, e essa terra vai começando a ficar preparada para receber o tamanho desse movimento. A gente falou ontem, e vamos falar de novo. Silencia sua mente, seu cansaço. Silencie. Venha com a sua consciência. Traga a sua consciência para esse movimento de cura. Quando a gente se abre para essa luz, a gente está se abrindo para a possibilidade que isso aconteça com muitas pessoas.
Por isso que esse movimento seu de se abrir para a cura, de permitir que essa luz entre em você, é missão. Não é mais sobre você, não é sobre mim. É sobre um propósito muito maior. E entender que a gente está quebrando uma barreira de medo. Medo, qualquer medo que você tinha, coloque ele agora, na sua infância, na sua adolescência. Não é só medo de ser rejeitada, medo. Eu tinha medo de andar de carro de noite, tinha medo de acidente. Morria de medo de acidente. Toda vez que eu ia viajar de homem, eu ficava de olho aberto. Era tão medrosa, tinha medo da minha mãe morrer, tinha medo das pessoas morrerem. Tinha tanto medo, tantos medos, tantos medos, tantos medos. E a gente, muitas vezes, precisa dos medos para viver aqui, mas não para nos render a eles, mas apenas para ficarmos atentos e permitirmos que essa coragem de transpor tudo isso venha. O que você teme? A nossa pineal está sendo tocada nesta hora. O seu campo da visão espiritual está sendo tocado, aberto, para que você permita que a luz adentre.